Olá, alma viva, que bom que você chegou. Como vai, gente? Tudo bom com vocês? Como é que foi essa semana? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo. E eu vou explicar algumas coisas, porque algumas pessoas me perguntaram, porque não entenderam muito as formas de relato. Então eu vou explicar. Você manda o seu relato para o meu e-mail, que está aqui na descrição, que é amandabarote@hotmail.com. Eu leio o seu relato e eu faço como? Eu leio o relato como se eu estivesse fazendo ao vivo o vídeo. Porque o meu projeto é fazer ao vivo realmente. Mas enquanto eu não consigo, eu não tenho condições de fazer, eu vou lendo para vocês como se fosse ao vivo. Então dificilmente vai ter um corte no vídeo, pode ser que tenha. Então se eu errar uma palavra, tropeçar e voltar, não tem problema, porque é como se fosse ao vivo mesmo. E tem alguns relatos que dá para você ler ele completo, tá tudo perfeitinho, tudo escrito legal. Tem uns que é um pouco mais complicado. Aí às vezes eu dou uma lida para poder corrigir alguns vírgula, ponto, né, que faz toda a diferença na hora da leitura, mas a intenção é o ser o mais natural possível, tá bom? Então vamos para o primeiro relato. Esse relato foi enviado pela Francisca Oliveira, de Curitiba, no Paraná. Esse vídeo é um pouco dos rangeres da minha casa durante a noite. Vou contar sobre ela. É um casarão de esquina, um dos mais velhos do bairro do Jardim das Américas. Meus bisavós o construíram quando tudo ainda era mato e hoje é tudo cidade. É em um dos bairros melhores de se morar em Curitiba. Muito antigamente guardavam café nesse casarão. Depois foi um açougue, um armazém, um bordel, até que virou a residência com os meus avós. Nela já foi encontrada morta a minha nona. Inclusive morreu na cama do meu pai, que é antiga, e ainda hoje ele dorme nela. Já houve vários velórios na sala, típico das épocas antigas. Somos uma família grande e todos nós temos algo para contar sobre ela. Em um dia, depois da aula, estávamos assistindo TV, eu e minha irmã, quando ouvimos sons de alguém moendo um gelo na cozinha. Porém, estávamos sozinhas. Meus pais estavam trabalhando e não havia ninguém em casa. Então fomos averiguar. Não encontramos nada na cozinha onde os sons eram produzidos. Nisso, a porta do segundo andar que dá para o terraço bateu com toda a força. Mas como? Não há entrada de ar e pelas janelas fechadas não tem como passar. Corremos para fora e o medo nos impediu de entrar até que os nossos pais chegassem. Somos cristãs e não acreditamos muito nessas coisas para chegar ao ponto de inventá-las. Há relatos de outras irmãs minhas já casadas, de ver parentes que já se foram circulando. E eu consegui ver um homem descendo as escadas todo de capa preta quando só minha mãe e eu estávamos em casa. Ela instala todas as paredes, a casa, instala todas as paredes e telhados, pois é muito antiga. Mas se dormir uma noite por aqui, vai notar que acontecem coisas pela casa durante a noite que vão te arrepiar dos pés à cabeça. Objetos caindo, minha cadela que dorme na sala sozinha uivando, as janelas parecem que são chacoalhadas e, por incrível que pareça, mora com a parede encostada em uma panificadora, que também faz parte do casarão, mas foi alugada. E durante a noite é possível ouvir os sons de alguém lá dentro fazendo festa, trabalhando e moendo alguma coisa. Até me arrepio de falar, porém já me acostumei com os sons, as quedas de objeto e aparições inexplicáveis. Oro todo dia para que nada me atinja. E vocês teriam coragem de passar uma noite em minha casa antiga? Gente, que medo. Toda hora eu falo gente, né? Eu reparei que quando eu estava editando os outros vídeos. Mas o que eu vou falar? Dá medo quando a gente fala, gente, porque dá medo mesmo, medo mesmo. Eu não posso falar porque a minha casa não é nada quieta, né? Minha casa sempre teve muitos sons, mas é o que ela falou, a gente acostuma com o som da nossa casa, mesmo que esses sons sejam produzidos por, sei lá, né, por espíritos, mas dá medo, a gente não deixa de ter medo. Foi bem legal esse relato, né? Então vamos para o segundo relato. O segundo relato foi enviado por Adriana Rodrigues, de Canoa, no Rio Grande do Sul. O relato se chama Ele Voltou com Fome. Bem, como havia prometido, aqui vai um de meus tantos relatos.
Isso aconteceu no ano de 1986. Eu estava com 16 anos. Meu pai ficou com pena de um amigo que não tinha onde morar com a família e permitiu que ele fizesse uma casa no nosso quintal. Esse amigo já era de idade, magro e acho que tinha tuberculose. Na família dele era a mulher, 2 filhas e ele. A mais velha tinha problemas mentais. Elas não valiam nada, faziam até bonecos de voodoo para prejudicar as pessoas. Minha mãe até encontrou um enterrado no quintal. As coisas passaram do limite. Elas mostraram quem realmente eram. Começaram a andar só de toalha pela casa, se mostrando para o meu pai, que hoje já é falecido. Não nos deixavam andar no nosso próprio quintal. Diziam que era delas. Riam e debochavam de mim. Minha mãe não queria mais elas ali e pediu para o meu pai mandá-las embora. Ficamos com pena do homem, porque era pobre e coitado nas mãos delas. Ele ficou doente, muito fraco da tuberculose, então deixamos ficar ali até arrumar um lugar para eles morarem definitivamente, né? Nossa casa era colada com a sede de futebol que meu pai tinha na época, futebol amador, antiga sede do Florianópolis Futebol Clube em Canoas. Esse senhor gostava muito de ficar ali conversando com os amigos cangaceiros. Eu não sei, gente, sinceramente, se é cangaceiros ou é cachaceiros, porque pode ter sido um erro, né, na hora de digitar e tal, mas vamos lá. E nós tínhamos um vira-lata que gostava muito dele. Sempre quando esse senhor chegava em casa, o vira-latas acompanhava ele até os fundos. Certo dia, mais ou menos meio-dia, estava lavando louça e a pia da cozinha ficava bem na frente da janela que dá de frente para um corredor. E eu vi que ele passou. Então corri para a porta dos fundos para segurar meu cachorro, pois sabia que ele estava atrás desse senhor e a mulher dele não gostava do meu cachorro. Para minha surpresa, só o meu cachorro estava passando. O homem sumira assim que cheguei na porta. Depois de algumas horas, fiquei sabendo que esse senhor havia morrido ali na casa dos fundos. E aí levaram ele às pressas para o hospital, mas já sem vida. Naquela época, podíamos velar o morto em casa. E como ele gostava muito de ficar na sede de futebol que ficava na frente da nossa casa, ele foi velado lá. Eu estava com medo por causa da minha sensibilidade, mas não teve jeito. O velório foi até umas 6:30 da tarde e meu cachorro não saía debaixo do caixão. Meu pai, com dó do cachorro por haver perdido seu amigo, levantou ele no colo e mostrou o corpo para ele, dizendo assim: morreu nosso velhinho. Dava para ver os olhinhos dele molhados, como se estivesse chorando, pobre cachorrinho. Chegou a hora de levarem o corpo para o cemitério. Acabando o velório, varremos a sede dos fundos para a porta da frente, como era o costume dos supersticiosos para espantar o mau agouro. Passado alguns dias, meu cachorro sentia falta do falecido. Às vezes corria até o portão e ficava esperando. Às vezes ia até os fundos para ver se ele estava lá. Aos poucos foi se acostumando com a falta dele. Passado algum tempo, tudo tranquilo, a família do falecido já havia se mudado do nosso quintal e naquela época eu costumava olhar o programa do Gugu, que entrava no ar todos os sábados à noite e terminava entre 11:30 e meia-noite. O programa era o Viva a Noite e eu adorava, não perdia nunca. Como eu tinha muita sensibilidade para ver coisas estranhas, costumava rezar muito. Como eu tinha mania de rezar todas as orações, demorava muito até eu ir dormir. Eu tinha que rezar um Pai Nosso, Ave Maria, O Senhor é meu pastor, oração de São Francisco, oração do Espírito Santo e etc. Então, para não perder tempo, resolvi orar assistindo o programa, porque assim, quando terminasse o Viva a Noite, era só ir dormir. Matava 2 coelhos numa cajadada só. Não gostava de ir dormir sem rezar, pois tinha medo. Lá estava eu, sentada em um sofazinho. Nossa casa era sem repartição. Sala e cozinha eram juntas. Era pequeno o local. A TV ficava num canto e uma prateleira na parede. E o fogão e a mesa ficavam na frente para o sofá em que eu estava. E tinha um gatinho preto que ficava deitado no meu colo enquanto eu assistia o programa. Todos da minha família já estavam dormindo, exceto eu e o gatinho. Em cima do fogão havia uma panela vazia tampada e não tinha louça na pia. Minha mãe sempre me fazia lavar a louça, mas meu pai sempre dizia que não prestava lavar a louça à noite. Era quase meia-noite e eu estava terminando de olhar o programa. Faltava terminar o sinal da cruz, quando de repente eu vi a tampa da panela flutuar numa altura de uns 20 ou 30 centímetros sobre ela. E um gemido com uma voz grossa e alta que falou: ai!
Após isso, a tampa caiu no chão e fez um barulhão. Nesse momento, eu desliguei a TV e dei uma corrida até a cama que ficava próxima, pois a casa não tinha repartição, como eu disse, e um dos meus irmãos menores dormia comigo. Subi na cama para dar um beijo de boa noite na imagem do crucifixo que ficava pendurado na parede, e nesse momento o gato já havia corrido na minha frente e se enfiou debaixo das cobertas do meu irmão, deixando apenas o rabinho para fora, todo arrepiado de susto que levamos. Fiz o sinal da cruz e me enfiei embaixo das cobertas, cobrindo até a cabeça. No outro dia, quando acordei, não vi a tampa no chão e perguntei à minha mãe quem havia pego a tampa do chão. E ela disse, ninguém. Então eu contei a ela o ocorrido e ela me disse que achava que era o espírito do falecido. Acho que a mulher e as filhas malvadas não cuidaram dele e deixaram-no morrer com fome. Elas brigavam muito com ele. O espírito devia estar à procura de comida. Hoje em dia, nunca mais deixei panelas vazias em cima do fogão. Nunca me esqueci do gemido que tinha um tom de agonia. Me lembro daquele som perfeitamente. Foi assustador. Nem sei como consegui fazer todos aqueles rituais antes de me enfiar embaixo das cobertas. Contando, não dá nem para acreditar, mas aconteceu comigo e ainda acontecem coisas muito estranhas. Até a próxima, ainda tem muito mais. O que me falta é tempo, mas prometo que volto. Obrigada pela atenção. É muito emocionante poder compartilhar esses fatos da minha vida com vocês. Ah, obrigada, linda. Como é que é o nome dela, gente? Eu sou péssima para gravar nome, desculpa. A Adriana. Obrigada, Adriana, pelo seu relato. Seu relato se divide em duas partes, né? Em três, aliás. Primeiro, são as malvadas. Gente, eu não consigo entender isso. Como é que é família, né? Família é feita, acho que Deus, quando criou a família, ele pensou, vamos unir pessoas para se amarem, que o mundo pode nem tá te amando, mas a sua família tá ali. E o tempo tá passando, a gente tá percebendo que não tá bem assim, né? O segundo ponto que eu achei foi muito engraçado. Cara, você começava a ver o programa e começava rezando desde o começo do programa, porque aí quando chegava no final, você já tinha rezado tudo, aí não perdia tempo. Muito bom, economizou tempo. Achei muito legal isso. E outra coisa gente, o que são esses bichinhos, né? Ai, cachorro é demais. Eu tenho 3, amo cachorro. Cachorro é companheiro forever, ele não se importa com nada, ele só te ama de graça, né? É lindo demais. E uma pena, né? Esse senhor ter falecido. Ai, tomara que não tenha sido de fome, nem de tristeza. Ai, não sei. Tadinho. Vamos orar por ele, né? Senhorzinho, para ele ter encontrado a luz. Mas então vamos para o segundo relato, que quem enviou foi Hilder Santos, de Salvador, Bahia. O relato se chama A Criança da Casa. Vou citar algo interessante que aconteceu há uns 7, 8 anos atrás. Como a casa da minha mãe fica em uma ladeira, é preciso subir um lance de escadas para ter acesso a ela, que fica no primeiro andar. Ao lado da casa tem um corredor relativamente estreito, com um segundo lance de escadas, que dá acesso para uma segunda casa ao fundo, que é a parte de cima, onde a minha tia morava com 4 primos meus, que na época eram adolescentes. Tínhamos o costume de assistir televisão juntos e nessa época, pelo posicionamento do aparelho, era possível ver o corredor através da janela que ficava próxima à TV. Um dia, estava eu e minha mãe assistindo TV à noite quando vimos nitidamente o que parecia ser uma criança correndo no corredor vindo da casa dos fundos. Enxergamos nitidamente os cabelos pretos passando bem rápido rente à janela. Portanto, não dava para ver nada além da parte de cima da cabeça. E como não lembrávamos de ter visto nenhuma criança entrar antes, eu fui verificar. Meu primo estava na varanda da minha mãe e disse que não viu ninguém passar e que havia sido ele. Eu tentei simular de diversas formas situações baseadas em hipóteses como sombras e etc., inclusive pelo posicionamento da lâmpada no corredor. Mas não, nada justificava aquilo. O que vimos havia passado entre o corredor e não encostado na parede, ou algo parecido, o que justificaria se fosse uma sombra causada por algum inseto que passasse na frente da luz. Os detalhes do cabelo também, isso não tinha como simular. Depois de vários testes, desencanei e deixei para lá, pois não queria ficar pensando nisso. Alguns dias depois, à tarde, estávamos novamente assistindo TV. Eu, minha mãe, uma tia e o mais velho desses 4 primos meus.
Detalhe, nessa época, esse meu primo era ateu e totalmente cético com qualquer coisa que desafiasse a lógica. Ele estava assistindo TV tranquilamente quando franziu a testa e olhou curiosamente em direção à janela. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele respondeu dizendo que tinha acabado de ver uma criança com cabelos pretos. Passou correndo pelo corredor, subindo em direção à casa dos fundos. E não descendo, como eu e minha mãe também tínhamos visto. O mais engraçado é que a minha tia, que estava na sala, também enxergou, mas eu e minha mãe, que havíamos visto anteriormente, não. E o mais engraçado ainda, nem eu, nem minha mãe havíamos falado nada sobre o acontecido de dias atrás. Ainda assim, o que meu primo viu foi exatamente igual ao que vimos pelo descritivo. Ele custou muito acreditar, mas ele soube que o que tinha visto foi real. Mesmo diante de todo o ceticismo da época, ele acabou dando o braço a torcer para o que, de fato, todos nós havíamos presenciado algo sobrenatural. Nenhum de nós teve medo, até porque foi tudo muito natural. Essa foi uma das minhas únicas experiências sobrenaturais vendo algo. Fico feliz do que quer que tenha sido ter se mostrado de uma forma tão real e para várias pessoas de uma vez em períodos distintos. No próximo relato vou compartilhar uma coisa que aconteceu na minha infância, mas lembro nitidamente até hoje. Um abraço a todos. Mas é louco, né? Ainda bem que foi light. Ainda bem que foi light, porque nem todas as aparições são assim tão boazinhas, às vezes, né? Talvez porque foi uma criança, né? Criança anjinho de Deus. De repente, sei lá, o espírito da criança estava preso ali na casa, às vezes, sei lá, morreu ali, ficou ali meio que, não preso, eu digo, mas ainda, tipo assim, para ele pudesse ser uma coisa natural, ainda correr e brincar ali como se fazia antes, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses relatos. Todos os dias tem relato novo, tá bom? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo é para você descansar e para eu descansar também. Mas todos os dias estamos aí de volta. Muito obrigada por você ter assistido até agora. Não esquece de dar o seu like. Não esquece de compartilhar com seus amiguinhos. Não esquece de curtir e de apertar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que estão chegando, tá bom? Muito obrigada, beijo e até a próxima.